Você sabe o que é uma semente dormente? A rigidez e a dureza podem levar as sementes a ficarem nesse estado. Veja na Dica Rural hoje com o engenheiro agrônomo Márcio Dias como romper a dormência e melhorar o índice de germinação das sementes. A dica de hoje, então, é de como acabar com a dormência de sementes que têm dureza tegumentar. Bom, eu estou aqui com o Tiago, ele vai fazer uma demonstração, mas antes a gente precisa entender o que é a dormência. Então, a dormência é quando a semente tem tudo para germinar, todas as condições são favoráveis, o ambiente, a própria característica fisiológica da semente, mas ela não consegue germinar porque alguma coisa impede. Esse impedimento é a dormência. Pode ser uma dormência física, como é o caso dessas sementes duras, ou pode ser uma dormência fisiológica também, uma coisa mais intrínseca à semente. Bom, no caso das dormências tegumentares, que são as dormências por dureza, o problema é uma cobertura que ela tem que impede a entrada de água e também a saída de água. É um modo de proteção que as sementes têm. Quando elas caem em ambientes que são muito secos, por exemplo, elas correm o risco de perder água para o ambiente. Então isso é uma coisa ruim. Elas se protegem fazendo essa cobertura e impedindo que a água que tem dentro dela, que é importante para ela, vá para o meio exterior. A dica então prática para se fazer a quebra dessa dormência, ou o rompimento dessa dormência, ou a superação da dormência, é usando uma escarificação. Essa escarificação pode ser feita de forma química, as empresas usam, por exemplo, ácidos para poder corroerem esse tegumento, essa casca, ou pode ser feita na propriedade usando uma lixa. Então a primeira coisa importante é não lixar a semente no lado do hilo. No caso da leucena, que é essa que a gente está usando como exemplo, o hilo é sempre aquele pontinho branquinho ou a pontinha da semente que parece ter um furinho, que é por onde a raiz vai sair. Não pode lixar a semente nesse lado, porque senão você vai cortar, você vai matar a parte da semente, do embrião da semente, que vai crescer, a raiz. Sempre procurar então um lado contrário ao hilo. Outra coisa importante é não lixar muito, porque senão você rompe e danifica os tecidos internos da semente. Então é só passar umas 3 vezes na lixa para permitir que a água penetre. Depois você pode jogar essas sementes ou no campo, aquelas que são plantadas por semeadura, ou você pode colocar nos tubetes ou nos recipientes para produção de mudas. Isso vai garantir ao produtor que tenha uma uniformidade de germinação e também de crescimento das mudas. Então vai fazer com que você tenha um maior percentual de germinação, maior percentual de emergência e também uma maior uniformidade das mudas. Uma das formas de identificar as sementes que têm dureza tegumentar, que tem essa dormência por dureza, é olhando o envoltório da semente, a casca da semente, que a gente chama de tegumento. Se você vê que ela é muito rígida, muito grossa, às vezes também você pode jogar a semente assim. Se ela quicar, você vê que ela é muito rígida, normalmente essas sementes têm dureza tegumentar, porque elas não conseguem absorver água. Outra forma é você pegar um papel higiênico, um guardanapo, umedecer um pouquinho e colocar as sementes ali dentro. Se elas passarem 2, 3 dias e você vê que elas não absorveram água, elas não ficaram entumecidas, amolecidas, isso também é uma indicação de que essas sementes não conseguem absorver água e por isso elas têm uma dureza tegumentar. Para vocês terem uma ideia, sementes duras que não têm nenhum tipo de tratamento de superação de dormência podem germinar de 0 ou germinar muito pouco, em torno de 30%, 40%, isso varia de espécie para espécie. Quando você faz esses tratamentos, em alguns casos a gente pode sair de 20%, 30% de germinação para 100% de germinação. Então o ganho que a gente tem no percentual de sementes germinadas é muito grande. Para quem trabalha com produção é muito importante que aplique as técnicas de superação de dormência para você não ter prejuízo na hora de produzir.